A brisa da noite estava fria enquanto eu arrastava os lixeiros para a calçada, uma rotina que marcava o fim de mais uma terça-feira mundana. As lanternas de rua projetavam longas sombras sobre o pavimento, espelhando o meu humor de insatisfação silenciosa que se tornará familiar ultimamente. Mas essa noite, enquanto eu jogava o último saco no lixeiro, uma leve anomalia chamou minha atenção: um envelope, parcialmente rasgado, espreitando debaixo de uma caixa de cereal descartada. A curiosidade aguçada, peguei o envelope e o examinei sob a luz fraca da rua. Estava endereçado à minha esposa, Emily, mas o nome do remetente era apenas uma inicial, A. Meu pulso acelerou, uma mistura de intriga e um incipiente desconforto se agitando dentro de mim enquanto eu rasgava o envelope. Dentro estava um cheque, com um valor estonteante, o suficiente para financiar um carro de luxo ou uma casa pequena. Um engano, murmurei para mim mesmo, mas a explicação racional parecia frágil até mesmo para os meus próprios ouvidos. Algo na transação parecia deliberado, secreto. Mergulhei de volta no lixo, encontrando não apenas um, mas vários outros cheques, todos assinados com a mesma inicial misteriosa, A. A casa estava silenciosa quando voltei para dentro, os cheques pesando pesadamente no meu bolso. Emily estava no andar de cima, provavelmente imersa em um dos seus romances, alheia à tempestade que se formava na minha mente. A sala de estar, banhada pela luz suave da lâmpada, parecia estranhamente serena enquanto eu colocava os cheques sobre a mesa de café, cada um testemunho silencioso de traição. O jantar estava adorável esta noite. Emily chamou do corredor, sua voz leve, desprevenida. Eu cerrei os punhos, os cheques amassando sob minha pegada. Quem é a? A pergunta atravessou o calmante como uma bala, quebrando a fachada. Emily hesitou, sua figura emoldurada na porta. Do que você está falando? Seus olhos se voltaram para a mesa e depois para mim, um lampejo de pânico traindo seu exterior composto. Os cheques, Emily. Explique-os. Minha voz era um rosnado, estranha até mesmo para os meus próprios ouvidos. Ela hesitou, então se aproximou, suas mãos se estendendo como se para acalmar. Não é o que você pensa, ela começou, mas as mentiras se embolaram em sua língua, pouco convincentes e fracas. Eu dei um passo para trás, seu toque não bem-vindo. Era ele o tempo todo? Ah, seu amante? As peças se encaixaram, cada revelação mais dolorosa que a anterior. O rosto de Emily se desfez, a verdade clara em sua rendição. Eu posso explicar, ela sussurrou, mas o abismo entre nós havia se alargado demais, muito rápido. Não é necessário, eu retruquei, os cheques na minha mão agora símbolos de sua traição. Você precisa ir embora. Seus apelos me seguiram enquanto eu subia as escadas furiosamente, mas meu coração havia endurecido, o amor que eu sentia uma vez abafado pela traição. Passei a noite planejando, o gosto doce e afiado da vingança substituindo o amargor da decepção. Pela manhã, minha decisão estava tomada. Os pertences de Emily estavam na porta, as fechaduras trocadas, e meu coração selado. Isso era apenas o começo. A luz da manhã se espalhava indiferente pela cozinha enquanto eu preparava meu café, o silêncio um contraste gritante com as revelações da noite anterior. O ar estava carregado com o resíduo de traição, e a cadeira vazia à minha frente na mesa de café da manhã servia como um sombrio lembrete da ausência de Emily. Eu tomei o café amargo, meus pensamentos girando com o caos da vingança. As fechaduras foram trocadas, seu acesso às nossas contas bancárias, revogado. Cada ação era calculada, a precisão do meu planejamento um frio consolo contra a dor abrasadora de sua traição. Enquanto planejava meus próximos passos, a campainha tocou-se um som agudo e inesperado que parecia ecoar pelos corredores vazios. Aproximando-me da porta com cautela, olhei através do olho mágico. Um homem, de altura semelhante à minha, com uma postura confiante e um olhar impaciente, esperava do outro lado. Eu abri a porta apenas um pouco, minha postura defensiva. Posso ajudar? Você é Mark? A voz do estranho era calma, seus olhos procurando. Sim. Quem é você? Eu me enfureci, não estava no humor para cordialidades. Eu sou Alex. Acredito que precisamos conversar.
Seu tom era sério, e ele olhou por cima do ombro como se estivesse preocupado em ser ouvido. A desconfiança se formou no meu estômago. Sobre o quê? Emily. Acho que houve um mal-entendido. O olhar de Alex era firme, inflexível. Eu o conduzi até a sala de estar, minha mente acelerada. Esse deve ser o benfeitor misterioso, sou assim eu pensava. O que quer dizer com mal-entendido? Alex se sentou, sua postura relaxada apesar da tensão. Eu não sou o amante dela, Mark. Sou o irmão dela. A revelação me atingiu como uma onda, inesperada e avassaladora. Irmão dela? Mas... Ela nunca te falou sobre mim, Alex interrompeu, sua voz tingida de arrependimento. Ficamos afastados por anos. Só recentemente nos reconectamos. Por que todo o segredo? Os cheques? Eu exigi, as peças ainda não se encaixando. Alex suspirou, uma mistura de frustração e tristeza em seus olhos. Eu tenho ajudado ela. Ela estava planejando te surpreender para o seu aniversário. Uma viagem para a Europa. Ela queria que fosse perfeito. Culpa e confusão ferviam dentro de mim, mas o ceticismo persistia. Por que ela não simplesmente me contou? Ela queria resolver as coisas primeiro, explicou Alex. Nosso pai nos deixou uma bagunça para resolver. Ela não queria te envolver no drama. Eu permaneci em silêncio, o peso de suas palavras, e possivelmente a minha pressa, pesando sobre meus ombros. O plano de vingança que eu cuidadosamente havia elaborado começou a desmoronar, substituído pela dura realidade de que eu poderia ter julgado muito rapidamente. E agora? A pergunta de Alex me trouxe de volta ao presente. Eu preciso corrigir as coisas, eu admiti, um plano se formando em minha mente. Mas primeiro, eu precisava de provas, evidências tangíveis das alegações de Alex. Você pode me mostrar provas do que está dizendo? Documentos, qualquer coisa. Claro. Alex assentiu, compreendendo a necessidade de confiança em uma teia de segredos e mentiras tão complicada. Enquanto ele retirava documentos de sua pasta, eu sabia que isso era apenas o começo. Se seria um caminho para a reconciliação ou um mergulho mais profundo na traição, apenas o tempo diria. Mas uma coisa estava clara: se eu precisava descobrir toda a verdade, seja o que for que ela revelasse. Enquanto Alex espalhava os documentos sobre minha mesa de café, cada página parecia sangrar com esforço para consertar o que eu havia rasgado apressadamente. Extratos bancários, e-mails detalhando os planos para a viagem europeia e cartas de advogados sobre heranças, tudo exposto como peças de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia. Eu examinei os documentos, as provas convincentes, mas ainda insuficientes para dissipar a nuvem de traição. Tudo isso parece legítimo, mas por que Emily não simplesmente conversou comigo? Segredos não fazem um casamento forte, murmurei, a frustração tingindo minha voz. Alex assentiu, sua expressão sombria. Ela queria te dar uma imagem completa, não um trabalho em andamento. Ela achou que isso te faria feliz. A ideia doeu, a suposta doçura do gesto manchada pelo segredo que requeria. E os cheques? Eles parecem pagamentos pessoais. Eram adiantamentos sobre a parte dela na herança. O espólio do nosso pai estava uma bagunça, amarrado em nós legais. Emily não queria te sobrecarregar com isso. Eu me reclinei, o couro do sofá rangendo sob mim, um som tão desconfortável quanto o silêncio que se estendeu entre nós. Preciso falar com ela. Ela está na casa de uma amiga. Posso te levar lá, ofereceu Alex, levantando-se e reunindo os papéis com um ruído que parecia ecoar demais na sala. A viagem foi silenciosa, a cidade passando em um borrão que refletia o tumulto dos meus pensamentos. Quando chegamos, hesitei na porta, meu coração batendo com uma mistura de medo e a esperança desesperada por reconciliação. Emily atendeu após o segundo toque. Seus olhos se arregalaram ao me ver, uma mistura de surpresa e cautela cruzando seu rosto. Mark, ela começou, mas as palavras ficaram no ar, inacabadas. Podemos conversar? Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Ela assentiu,
se afastando para nos deixar entrar. A sala de estar era aconchegante, um contraste gritante com a fria incerteza entre nós. Sentamo-nos, à distância no sofá medida mais pelas emoções do que pelo espaço. Por que você não me contou nada sobre isso? Perguntei, minha voz baixa, quase um sussurro. Emily suspirou, um som profundo e cansado. Eu queria, tantas vezes. Mas sempre havia algo mais, alguma outra bagunça para limpar. Então, quando as coisas começaram a melhorar, eu queria que fosse uma surpresa. Uma surpresa ofuscada pelo segredo, contra-argumentei, incapaz de esconder a amargura no tom. Ela estendeu a mão, hesitando no ar antes de repousá-la levemente sobre a minha. Eu sei que foi errado. Sinto muito, Mark. O segredo virou um hábito, um que eu pensava que estava gerenciando para o melhor. E Alex? Olhei na direção de onde ele estava parado na porta, um sentinela desconfortável. Meu irmão. Meu confidente nesta confusão. Ele estava me ajudando a resolver as questões legais enquanto tentava evitar que tudo nos sobrecarregasse. Eu refleti sobre suas palavras, os documentos, as explicações de Alex. As peças se encaixavam, mas a dor permanecia, uma borda áspera que não era facilmente suavizada. E agora? A voz de Emily era esperançosa, mas tingida de medo. Eu não sei. Precisamos reconstruir, começando com honestidade. Sem mais segredos, sem mais surpresas, eu afirmei, a condição não negociável. Ela assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Qualquer coisa. Tudo. Enquanto saíamos, Alex deu um tapinha no meu ombro, um reconhecimento silencioso do caminho rochoso à frente. A viagem de volta foi reflexiva, as luzes da cidade piscando como faróis me guiando através da minha turbulência. A vingança perdeu seu doce fascínio, substituída pelo desejo de reconstruir o que havia sido quebrado inadvertidamente. Mas a jornada de volta à confiança seria longa, repleta das sombras dos segredos passados e da luz da potencial cura. O ar estava carregado com o cheiro de chuva iminente enquanto eu estava fora de nossa casa, o lar que Emily e eu havíamos construído juntos tijolo por tijolo, mentira por mentira. Os documentos de Alex, as conversas reconciliatórias, as desculpas em lágrimas de Emily eles giravam na minha mente como um redemoinho, deixando um resíduo de dúvida que nenhuma quantidade de evidências poderia limpar. Eu passei dias refletindo sobre nossas conversas, as desculpas que pareciam ensaiadas demais, os documentos convenientemente temporizados. Algo roía na parte de trás da minha mente, uma inconsistência que eu não conseguia sacudir. Movido por uma necessidade implacável de verdade, decidi cavar mais fundo, entrando em contato com contatos que pudessem investigar mais profundamente a chamada herança e a repentina aparição de Alex em nossas vidas. A verdade, quando veio, foi como um raio. Mark, não há registro de um Alex ligado à família de Emily. E a conta bancária de onde os cheques se originaram? Foi aberta recentemente, em nome de Emily apenas, financiada por fontes desconhecidas, revelou meu contato ao telefone, sua voz grave. As peças de um sinistro quebra-cabeça se encaixaram, uma imagem clara emergindo da névoa de engano. Emily não havia apenas mentido se ela havia elaborado uma elaborada farsa com um cúmplice se passando por seu irmão. Raiva, fria e afiada, percorreu meu corpo enquanto os planos começavam a se formar, cada um mais vingativo que o anterior. A confrontação final precisava ser teatral, digna da traição. Convidei Emily e Alex para o jantar sob o pretexto de querer celebrar nosso novo começo. A casa estava silenciosa, a mesa posta para 3, cada lugar perfeitamente arrumados, um contraste gritante com a turbulência dentro de mim. Quando chegaram, eu os recebi com uma fachada de calor. Eu pensei que começaríamos de novo, realmente deixar o passado para trás, eu disse, servindo vinho com uma mão firme. Emily sorriu, alívio evidente em seus olhos. É tudo o que eu quero. Enquanto nos sentávamos, ergui meu copo. Há novos começos e finais imperdoáveis. O brinde, enigmático, causou um lampejo de confusão entre eles. O jantar transcorreu com uma conversa tensa até a sobremesa, quando eu finalmente preparei minha armadilha. Falei com o advogado sobre a papelada da herança que você me mostrou, Alex.
Revelações fascinantes, comecei, observando seu rosto com atenção. Alex ficou tenso, sua atuação vacilando. O que quer dizer? Não há registro da sua existência na família de Emily ou na herança que você mencionou. Então, quem é você realmente e por que está ajudando Emily a me trair? Minha voz estava calma, mas a ameaça subjacente era palpável. O rosto de Emily perdeu a cor. Mark, eu posso explicar. Não há necessidade de mentiras, não mais. Eu já sei, interrompi com firmeza. Você elaborou esse plano achando que eu seria cego demais para ver, mas hoje à noite, você perde tudo. Levantei-me, puxando meu telefone. Gravei tudo, suas confissões, suas mentiras, este jantar. E amanhã, todos saberão também. Sua traição será pública, e qualquer vida que você esperava construir a partir dos escombros da nossa irá desmoronar. Emily estendeu a mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Mark, vamos consertar isso. É tarde demais para isso, eu a cortei, levantando-me. Saia da minha casa, agora, e nunca mais volte. Eles saíram sem mais palavras, o pesado silêncio falando volumes. O som da porta fechando ecoou pela casa vazia, um final resoluto e gélido para nossa vida compartilhada. Em sua partida, uma amarga vitória, eu os havia excluído completamente, exposto sua traição, garantindo que sua enganação os seguisse para sempre. A chuva começou então, gotas pesadas batendo contra as janelas, um cenário apropriado para a purificação que eu sentia por dentro. Emily e Alex se foram, o peso de sua traição finalmente aliviado, deixando espaço para um novo começo, forjado das cinzas da vingança.